com os Estados Unidos nem com o México, não é? Bom, com o México não sei porquê, não vejo que o México é maior que nós, mas não vejo que isso seja bom. É que o homem é mais esperto, mais desenrascado, passa a expressão. Sim, bom, e foi dos primeiros a investir nas telecomunicações. Isto é por dizer que isto de pensar que nós vamos pôr ordem nas contas públicas à custa dos ricos e dos que vivem muito, é meramente para perder tempo. Dr. Medina, mas eu não quero dizer... Mas o senhor que tanto tem falado aqui em questões de ética e de moral ao nível do exemplo, como é que as pessoas que nos estão a ouvir, que têm sofrido na pele os efeitos da austeridade, compreenderão esse discurso de não se exigir mais àqueles que mais têm? O que já está a exigir em matéria de rendimentos às pessoas já é demais. Você tributar a 60% as pessoas que ganham mais é um exagero. E de resto a progressão do IRS é uma progressão bastante acentuada. Nas últimas modificações que houve. Mas você sabe que Acha que não é possível carregar mais no IRS de determinados salários? É possível carregar, mas não serve de muito. É isso que eu quero dizer. Você sabe que eu nunca gostei de enganar ninguém. Tenho essa má característica e para a política isso é péssimo. Para a política, de vez em quando, é preciso tentar enganar as pessoas. Eu não engano. Se você for tributar mais fortemente essa gente, pode dizer, bom, moralmente é mais. Agora, isso não resolve o problema das finanças em Portugal. E é isso que as pessoas precisam de perceber. E o tipo de raciocínio, aquele sujeito anda a comer lagostas e não sei o quê, se ele não comesse, os problemas de Portugal estavam resolvidos. Esse é um tipo de demagogia que eu acho que é péssima do ponto de vista pedagógico para a sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa precisa de aprender a pensar os problemas. E é por isso é que eu lhe digo que eu tenho muita pena que as televisões em Portugal não deem programas verdadeiramente pedagógicos, como este que nós tentamos ser. Explicar às pessoas o porquê das coisas. É sempre uma grande caldeirada, umas confusões, o disse aquilo, o Passos Coelho disse aquilo. Não, ensinar a pensar. Mas não deixa de existir na sociedade portuguesa um sentimento de alguma ou de uma forte injustiça, consoante a perspectiva, na distribuição dos sacrifícios. Enquanto houver um pobre, há sempre uma grande injustiça. Agora, não se deve dizer aos pobres que, se nós agora tributarmos muito mais os ricos, que os pobres vão desaparecer, vão ficar rigorosamente na mesma. E isto é que é preciso que entre na cabeça das pessoas. E as grandes empresas? As grandes empresas, eu creio que estão a ser tributadas já a 30% ou coisa parecida, e a distribuição de dividendos ainda dá mais alguma coisa. Você, se tributar mais, pode ganhar os cobres. Simplesmente, quanto mais você tributar as empresas, menos empresas vai ter cá. Há que criar um equilíbrio e um bom senso nas políticas que estas tiradas assim de ataque não resolvem o problema. Em Portugal temos que ter um grande equilíbrio por um problema tributário e mesmo em relação ao problema dos ricos é bom perceber-se que se fizer aqui o mesmo que o Hollande fez em França, você sabe que a fuga de capitais foi imediata, ainda na campanha eleitoral. Sim. E foram para a Inglaterra. E alguns até vieram para cá. Possivelmente, não sei. Bom, mas isto por dizer que é preciso sempre muito cuidado, um político responsável, dar a ideia de que, matando os ricos, entre aspas, ou reduzindo-os a 10%, estes problemas não resolvem os problemas globais das finanças públicas portuguesas. Porque, infelizmente, na base é que está considerada. O Dr. Bagão Félix esteve cá há um ano. Quando sei que havia acima de 5 mil pensionistas? 961. Não, pensionistas assim, com reformas acima de 5 mil euros. Sim, 960. Pois, eu por acaso até acho que eram 800 e tal, mas o Dr. Medina diz que... Pronto, não, eu em números não gosto muito de discutir, porque eu infelizmente tenho uma memória fotográfica para mim. 961. Sim. Bom, o que é que você pode tirar que valha a pena a 961 pensionistas? Em Portugal, como lhe digo, é preciso uma ação pedagógica muito rigorosa e muito séria para que os portugueses percebam os seus problemas. Aqui o problema está em fazermos crescer a economia ou não fazermos Então crescer. estamos condenados a ficar sem Estado Social? Sim, vamos ter que o rever. Não há dinheiro para manter este que temos. É como é evidente. É que já temos um Estado Social mínimo. Mínimo? Já temos um Estado Social mínimo. Não, mas vamos ver os gráficos. Então, mas você já vai... Não, eu estou a falar daquilo que aconteceu nos últimos 3 anos. Não, estou a falar de Portugal. Sim. Pôr aí despesas sociais, percentagem do produto interno bruto. Já vai? Mas isto termina em 2010, não é? Está bem, mas isso agora é a mesma coisa, ou ainda é mais um bocadinho. Aquelas 3 políticas, a proteção social, saúde e educação, somadas dão 30% do PIB. Não há muitos países na Europa que dediquem 30% do PIB às políticas sociais. À saúde e à educação?
Saúde, educação e segurança social e Caixa Geral de Apresentações. Aquilo já é uma brutalidade. E porquê que aquela linha, sobretudo a de cima, cresce muito? É porque a economia fraquejou. E, portanto, a percentagem no produto agrava-se brutalmente. Aquilo é depois de 90, 2000. Aquilo mostra que nós já estamos a dedicar ao chamado Estado Social muito. Se você fosse fazer as contas, em 95, o Estado Social custava 80% dos impostos e das contribuições. Em 2000 e qualquer coisa já custava quase 100% das contribuições e impostos. Bom, se há alguém que salve o Estado Social nestas circunstâncias, isso Sim, mas agora, é de o santificar mas já. Esta linha castanha que estava ali, a linha que estava no gráfico, a linha castanha, agora já não está ali. Já está cá em baixo. Não, se calhar está mais acima. Acha, doutor Medina? Então os cortes que houve nas pensões, como é que ainda está ali em cima? Mas não esqueça que cortou-se nas pensões, mas o PIB caiu. E, portanto, o quociente que é representado ali também é afetado por isso. Nós estamos mais do que no limite de sustentação do Estado Social. E quem disser o contrário não sabe fazer contas. Mas mando mostrar o seguinte, este gráfico é só para mostrar a brutalidade do crescimento da despesa. Sim, o gráfico seguinte é o gráfico do número de pensionistas, Segurança Social mais Caixa Geral de Apresentações. De 80 para cá, nós ficámos com para aí mais 2 milhões de pensionistas. Um país com 3 milhões e 400 mil pensionistas e 5 mil pessoas a trabalhar, veja lá quanto é que uma pessoa que trabalha produz para manter 3 milhões. Por isso é que eu há bocadinho lhe estava a pedir a sua opinião sobre os dados que foram divulgados esta semana relativamente ao envelhecimento da população portuguesa, não é? Que é 300 idosos por cada 100 jovens. Isso é para piorar. Ou seja, nós vamos ter um idoso por cada pessoa no ativo. Sim, temos uma pessoa e tal a trabalhar para um idoso. Então nós vamos ficar reduzidos, se estas previsões se confirmarem, a 8 milhões de habitantes. Ao que dizem, sim. Não é? Se nós tivermos 4 milhões de habitantes, quantos é que estarão no ativo e quantos é que serão reformados? Não são os 8 que estão no ativo, são para aí 4 ou 4 e tal, ou 5, vá lá, grosso modo 5. Se você tiver 5 milhões de pensionistas e 5 milhões de ativos, é um ativo a ganhar para ele e para um pensionista. Mas com 8 milhões de pessoas, teremos quê? 5 milhões de pensionistas e 3 milhões de ativos? Não, aquela evolução pode ser alterada por via legal, só se reformarem mais tarde, etc. Mas não importa o pormenor, a tendência é aquela. E como a tendência para a população ativa não aumentar ou até diminuir, como se está a ver, a relação, mas 2060 até 2060... Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Mas nos próximos 10 ou 15 anos é previsível o que vai acontecer. E o que vai acontecer é realmente a progressiva incapacidade para sustentar este Estado Social. Ou seja, é urgente uma nova reforma da Segurança Social. Bom, aliás, há uma comissão constituída para estudar. Nós começámos este programa há para aí 3 anos. Eu creio que não se passou um mês que eu não dissesse que nós devíamos ter um ministro para o Estado Social e reformar o Estado Social. Tenho dito sempre isso. Bom, porque não há dinheiro, não vale a pena. Venha o seguro, venha o antisseguro, venha outro qualquer, não há solução para o Estado Social que nós temos. E, portanto, não vale a pena. Nós temos que, não é lamentar isto, é que relançar a economia. Porque a única forma de segurar um pouco o Estado Social é o relançamento da economia. Não há terceira via. E, portanto, esta preocupação de pagarmos... Eu fiz contas para os juros que a gente pode ganhar com a reestruturação. Mas agora nós estamos com os juros mais baixos, não é? Sim, estão a baixar. Sim, mas essa operação... Baixaram a fasquia dos 4% na semana passada. Poderia diminuir 1.000 ou 1.500 milhões. Nós pagamos 7 mil e tal de juros por conseguir. Não é por aí que a gente resolve o problema. Não é só com os ricos, não é com os juros, não é com esse tipo de conversa. É repor a economia a funcionar. E pronto, disso não se fala. Doutor Medina, isto é muito complexo. Eu sei, já vamos pôr os níveis de fiscalidade, mas sem perspectivas de crescimento económico acima de 2%, a ideia com que se fica é que o país não tem solução? Judito, tudo tem solução. O problema não se pode fazer desaparecer as pessoas, não é? As soluções vão sendo cada vez mais precárias, porque onde o dinheiro não cresce,
na medida em que vai havendo mais gente que necessita, as soluções vão sendo mais duras, agradáveis, mais penosas. Mais severas, não é? Mais penosas. Bom, esse gráfico é, não sei. O rácio das pensões com o nível de impostos. Também não é possível aumentar mais os impostos, não é? Bom, eles foram aumentados, mas isso é de 2010, mas o gráfico é que não aparece ali. Não aparece? Vai aparecer. Pois está aqui? Está a aparecer. Isto leva ao seu tempo, sim. Bom, isto significa que em 1980 nós com 17% das receitas fiscais sustentávamos os pensionistas. Em 2010 já quase 40% dos impostos e contribuições para sustentar os pensionistas. Você acha que se pode ir muito mais longe do que receber as contribuições e impostos e 40% é para os pensionistas? E o que é que fica para o resto? Aquele gráfico olhado com o mínimo de atenção é um gráfico impressionante e decisivo. Nós, se não conseguirmos criar receitas mais volumosas, pelo crescimento da economia, aquele quociente entre o valor das pensões e o valor das receitas fiscais é uma brutalidade. Quase 40% é uma coisa absolutamente... Como é que estará agora? Não sei, não trabalhei em números do último ano, mas não variará muito. Os pensionistas estão lá e as receitas estão lá. Quer dizer, 40% das contribuições de impostos só para pensionistas não é possível manter. Teria de ser de quanto, essa percentagem? Não, quando nós tínhamos ali 17%, 18%... Mas isso foi em 1980, sim, mas está não é? bem, mas aí a coisa não era sensível. Àquele nível parece que era suportável, quer porque havia menos pensionistas... E havia mais economia. E havia mais economia. E havia mais economia. Olha, vê como você já fala aí como um técnico. Mais do que eu, que não sou. De economia. Eu também não, doutor Medina, mas ao fim de ver tantos gráficos, alguma coisa há de ficar. E, bom, o gráfico seguinte tem a ver com o tal problema da natalidade, não é? Sim, natalidade versus envelhecimento. Esse é outro susto. É desde 1982 que não há reposição da população porque nascem menos de 2,1 bebés por mulher. E a tendência é diminuir. Sim, lentamente, mas de qualquer maneira a diminuir. Bom, em 1960 nós tínhamos 215 mil nascimentos por ano. Falta disso. Eu sei porque fiz um trabalho nessa altura. Nós estamos com 80, 90. Sim. Menos de metade. E como é que se inverte isto? Porque é assim... Esse é o mais complicado de inverter. Claro, porque com a diminuição do rendimento das famílias... Claro, a dificuldade de vida repercute quem é que enfim, as pessoas pensam no futuro dos filhos, quer dizer, nas perspectivas que existem, não é? Eu acredito. E essas perspectivas são muito perturbadoras, não é? Eu acredito mais. Os jovens mais qualificados estão obrigados a sair do país. Pois, e portanto, também, se tiverem filhos, é fora do país. É o problema mais complicado. Eu não sou técnico, mas agora foi nomeado alguém que creio que conhece o problema. Vamos ver o que é que sugere o Dr. Joaquim Azevedo. Já há muito tempo que este problema devia ter sido agarrado, porque é no limite o problema mais grave e mais difícil de resolver. Mas, por exemplo, o Dr. Medina critica o Governo por ter cortado nas prestações sociais que, de certa forma, apoiavam políticas de natalidade? Eu não vi nenhuma política de natalidade. Não é isso. Mas, por exemplo, os cortes no abono de família? Bem, eu não estou convencido que fosse o abono de família a salvação da natalidade. Sim, está bem, mas pois, alguma coisa existiu, nós nunca tivemos, nós nos impostos tínhamos uma política, enfim, considerava-se o número de filhos do agregado familiar. Exatamente, bom, e havia a possibilidade de fazer deduções em sede de IRS, que agora, e as despesas com a educação... Pode pensar-se que nascerão alguns menos, mas não foi por aí que se matou a natalidade. Este é um problema gravíssimo, complexíssimo. Não é nosso, a Alemanha tem um problema gravíssimo. A Alemanha, dentro de poucos anos, tem agora cerca de 80 milhões, vai ter 60 ou 65 milhões. No seguinte, este não é um problema estritamente português. E este leva tempo e não há instrumentos. É mais fácil pôr a economia a crescer do que pôr as mulheres a terem filhos. Está bem, mas como é que se põe a economia a crescer quando não estamos a ver que haja... Já lhe disse... Sim, eu sei, são as reformas. Não, mas é com impostos a mudar a toda a hora, com impostos aos níveis a que estes se encontram, com, digamos, a burocracia. O Ministro da Economia veio anunciar agora o licenciamento zero, coisa parecida. Mas já há 2 anos, aquele Ministro que saiu... O Dr. Álvaro Pereira também tinha anunciado. A gente só anuncia. As câmaras municipais levam anos para aprovar projetos. Isto não é um país da Europa. Isto não é um país da Europa, com estas dificuldades todas. Percebe? E isso, não vejo assim nenhum manifesto, nem nenhum de 80 ou 200 pessoas a escrever sobre isso. E esse é o problema fundamental do país. É pôr a economia a crescer. Mas também há um problema da dívida.
Também há um problema da dívida, eu não estou a dizer... A dívida nos 120 e tal ouça, se há pessoa que se sente mal com a dívida, sou eu que já vinha a dizer que com esta dívida a gente ia falir. Portanto, eu sinto isso. Mas o problema grave e aquele que pode resolver-nos a situação...